Deus, ó Deus, geral, mas uma mensagem para cada um particular, meu Deus. Fala, Senhor, aquilo que só o Senhor pode falar, aquilo que só o Senhor pode fazer. E enquanto o Senhor está falando, eu creio que vida está, meu Pai, jorrando, porque a Tua palavra é viva e é eficaz, a Tua palavra é poderosa para mudar destinos, ó Pai, para mudar histórias. Essa é a palavra do Senhor. Fala conosco, usa o Teu servo nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Poderoso Deus, nós estamos diante da Tua presença, louvando, adorando, cultuando ao Senhor. O nosso Deus vivo, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que sustenta a nossa vida. A presença do Senhor, ela é bem-vinda aqui em nosso lugar. Estamos, meu Pai, há um mês estudando sobre as 7 áreas da nossa vida, baseado na Tua palavra, sobre como fortalecer cada área, como prosperar cada área da nossa vida, vencer e glorificar o Teu nome. Assim como desde o bom dia o Senhor já começou a ministrar sobre as nossas vidas, e todos que estão com o coração abertos e ouvidos atentos já estão ouvindo a Tua voz, que o Senhor continue falando conosco agora pela pregação da palavra de hoje. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, graça e paz a todos. Podem sentar. Glória a Deus. Que bom que você veio. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Tem escolinha agora de manhã? Tem, não tem? Crianças liberadas para a escolinha. Só seguir aí. É tia Rosângela ou a tia Cleide agora? Tia Cleide? Então segue aí a tia Cleide. Glória a Deus. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Antes de eu começar, deixa eu só explicar o seguinte, né? Nós estamos aqui há um mês estudando sobre as 7 áreas da nossa vida. Já finalizamos a área espiritual, já finalizamos a área social. Tenho falado bastante sobre a área financeira, mas não vou trazer hoje sobre a área financeira, mas na internet eu vou trazer isso sobre assuntos que eu não preguei aqui ainda, né? Sobre a área financeira, para quem estiver interessado na internet, a pessoa vai assistir mais ensinamentos sobre prosperidade financeira. Na quarta-feira, eu comecei a falar de uma outra área, mas é uma área tão importante, todas são, né? Mas sei lá, essa daqui toca diretamente, é uma necessidade urgente. Então, eu senti, na própria quarta-feira mesmo, de trazer novamente essa palavra para hoje, e hoje eu encerro ela. Vamos falar hoje sobre a área da saúde. Amém, pessoal? A área da saúde. Todas são importantes, é difícil falar assim. Qual é a mais importante? Eu acho que a principal vai ser a espiritual, como a gente falou, por causa da eternidade. Agora, tira a espiritual, qual das outras 6 é a mais importante? É difícil falar qual delas seria. Todas são muito importantes, e a área da saúde também ela é extremamente importante. Até mais, na minha cabeça, né? Até mais do que algumas outras. Amém, pessoal? Fala para o seu vizinho assim, hoje a gente vai falar sobre saúde. Se prepara que tu vai apanhar muito hoje. Até terminar a pregação, vai ter gente que vai sair daqui dando glória a Deus. Senhor, glória a Deus, porque hoje eu aprendi que eu só estou vivo pela Tua misericórdia, que eu faço tudo errado. Vai ter gente sair daqui dando glória a Deus, não é todo mundo não. Tem um pessoal que tá direitinho nessa área, mas a maioria, principalmente da meia-idade para baixo, tá fazendo tudo errado, só não morreu porque Deus está segurando. Amém? Amém, igreja? Mas ela está muito abaixo da performance que ela poderia estar.
Ela poderia estar com muita mais disposição, com muito mais clareza mental, com muito mais paz. Ela poderia estar melhor, mas ela nem sabe que ela poderia estar melhor. Que ela acha que o jeito que ela está é o normal, né? Então, a gente vai aprender bastante coisa sobre a área da saúde. Para começar, eu vou fazer o seguinte: para explicar a área da saúde, eu vou juntar versículos da Bíblia com aquilo que a ciência diz hoje. Amém, igreja? Então, quando eu falo daquilo que a ciência diz hoje, isso aqui é bom falar no início e você entender agora. A ciência hoje, ela pode falar uma coisa e amanhã ela fala outra. A Bíblia, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus não muda. A ciência não. A ciência volta e meia, ela vê, olha, eu falava isso daqui, agora eu vi que eu falei besteira. Esse aqui que é o certo. Né? Então a ciência ela vai se atualizando, apesar do que eu vou falar hoje, praticamente não vai ter nenhum tipo de mudança. Isso aqui já é certo que é desse jeito e não muda. Amém, pessoal? Então vamos falar hoje sobre saúde. Outra coisa, eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou nenhum profissional da área da saúde. Eu sou alguém que já ouviu muito, já estudou muito, já leu muita coisa e já ouvi muita coisa sobre essa área. Então eu sei um pouquinho, por causa que eu já ouvi muito de grandes médicos, de grandes nutricionistas, pessoas que são especialistas na área da saúde. Então, só para deixar bem claro isso também, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Para começar, antes de falar do versículo da Bíblia, eu separei algumas frases que eu anotei, justamente para poder falar e não esquecer, para você poder entender sobre a área da saúde. Uma das frases que eu anotei é que eu já ouvi de alguns médicos renomados, aqueles médicos que a população não tem muito acesso, são só os milionários que têm acesso, porque o cara é tão bom na área dele, que uma consulta com ele é muito cara e ele só trata de milionários. Ele falou mais ou menos assim, ó: eu já conheci muitos milionários, pessoas que têm muito dinheiro, que perderam a sua saúde, e todas elas falam assim para mim: eu daria todo o meu dinheiro para recuperar a minha saúde. Essa frase eu gostei, porque ela me faz entender, e assim eu acredito, que a área financeira é importante, a área da saúde é mais ainda. Não é verdade? Porque, como a gente já explicou dessa área financeira, para você viver bem, você não precisa ser rico. Você pode ser rico, mas não precisa. Tem que ter dinheiro, lógico, mas não precisa ser rico. Agora, a área da saúde, eles falam: eu daria todos os meus milhões, toda a minha empresa, tudo que eu juntei minha vida inteira, eu trocaria se eu tivesse uma nova chance para recuperar a minha saúde. Então, você perder a saúde para conquistar alguma outra coisa, não vai valer a pena. Amém, pessoal? Acho que você deu para entender. Não, porque eu estou passando por uma fase, não vai valer a pena. Porque uma vez que perdeu a saúde, todas as outras áreas vão ser gravemente impactadas. Vários problemas que nós passamos, eles são externos. O problema de saúde é um problema interno que está com você às 24 horas do dia. É só pegar um resfriado, uma gripe, uma dor de cabeça, é só ter uma dor de barriga, é só ter um probleminha que for, a gente já percebe o quanto a saúde ela é importante. Amém, igreja? Então, uma frase que eu anotei que eu ouvi desse doutor. Uma outra frase, essa daqui eu citei na quarta-feira também, acho ela muito boa, que diz assim, ó: se você não tiver tempo hoje para cuidar da sua saúde, você terá que arrumar tempo amanhã para cuidar da sua doença. Boa, não é? Se você hoje não tem tempo para cuidar da sua saúde, amanhã vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É uma outra frase também que eu anotei, que eu gostei. E uma dica de ouro, entende essa dica aqui? Porque se você aprendeu isso aqui e começar a refletir e praticar, já melhorou muita coisa na sua vida.
Qual é a dica de ouro? É assim, ó. Quanto mais natural e próximo do original da criação de Deus, mais saúde. O seu estilo de vida, quanto mais natural ele for, quanto mais próximo lá do original da criação de Deus, desde Adão e Eva até os dias de hoje, que tem sustentado a humanidade até então. Quanto mais próximo desse original, mais natural, mais saúde. Quanto mais distante do natural, menos saúde. Amém, igreja? O natural é comer quando tem fome ou quando tem vontade? Fome ou vontade? São duas coisas diferentes. Quem ouviu a minha pregação na internet essa semana sobre isso? Vontade você tem de chocolate. Ninguém tem fome de chocolate. Tem vontade de chocolate. Fome você tem de comida. Então, quando você come com vontade, porque está com vontade, é fora do natural. Não é bom para a saúde. Quando você come porque está com fome, isso é o que é natural. Durante o dia inteiro, pastor, eu tenho a vontade de comer um biscoitinho, beliscar um docinho. Isso não é natural, isso não é saúde, não. O natural é comer quando tem fome. Isso é saúde. O natural é beber água ou não beber água? Beber água é o normal, é o natural. Beber água é saúde. Não beber água é se aproximar da doença. Amém? Como é que pode? Pessoas têm problema porque não bebe água. Algo que é tão natural do corpo. Tem certas doenças, certos problemas, que era só beber água que não teria esse problema. Não é verdade? Algo natural. O natural é dormir de dia ou dormir de noite? Já começa a apanhar aqui alguns agora. O que é o normal? Dormir à noite ou dormir de dia? À noite. Deus criou o dia e noite, o dia para trabalhar, a noite para descansar. Ou seja, quando você troca esse natural, vira meio que um morcego que quer dormir de dia e ficar acordado de noite, tu está acabando com a tua saúde. É simples, a dica é essa. Quanto mais natural, mais próximo da originalidade da criação de Deus, mais saúde. Quanto menos for a sua vida natural, mais próximo de uma enfermidade. Amém? O natural do ser humano é andar ou é ficar parado? Andar ou ficar parado? Andar. Então, assim, por exemplo, vou subir, eu moro no 8º andar, vou subir de elevador. É tudo bem, facilita e tudo mais. O natural é subir de escada. Subir de escada dá mais saúde. Tudo que eu faço agora eu faço de carro. Eu fico sentado no ônibus, sentado no carro, sentado no sofá, sentado na poltrona. Estou nunca andando. Doença. Sedentarismo. Doença. Quando Deus criou o ser humano, tudo ele tinha que andar, carregar peso, andar para lá e para cá. Movimento é saúde. Amém, igreja? É o natural. Qual é o natural? É ficar escondido do sol o dia inteiro, dentro de um escritório, de um quarto, de uma sala, ou é pegar sol? Adão e Eva ficavam escondidos do sol? Pegar sol é saúde. Fugir do sol é enfermidade. Amém? Então, já dei a dica de ouro. Quem captou a dica já consegue aplicar para melhorar de saúde. Quanto mais próximo do natural, mais saúde. Quanto mais distante do natural, menos saúde. Amém, pessoal? Aí vamos lá. Agora eu separei 5 coisas. 5 pilares para a área da saúde hoje. Inclusive, talvez se fosse há 20 anos atrás, esses 5 pilares não era necessário. Falaria só de 2 ou 3. Se fosse há 100 anos atrás, 1 ou 2 pilares. Hoje, como pilar para sustentar uma saúde, são 5. Talvez daqui a 10 anos vai ter que ser 6 ou 7. Talvez daqui a 20, 30 anos já não tem mais 5. Agora tem 10 pilares para a saúde. Entendeu o que eu estou falando? Porque o que eu vou falar aqui da saúde não era necessário falar antigamente.
Já vou dar os 5. Vou falar logo para você quais são os 5 pilares da saúde: alimentação, atividade física, sono, saúde emocional e jejum. Não era necessário falar de jejum antigamente, porque todo ser humano, a sua vida já era um jejum. Para pensar, quando Deus criou a humanidade, o ser humano tinha que acordar, aí depois ele ia caçar o seu alimento, depois que ele matasse, ele ia ter que preparar o alimento. Então, depois de horas acordado, é que ele ia comer, e depois só ia voltar a comer no final do dia. Não tinha essa história de comer toda hora. O corpo já fazia jejum naturalmente. Amém, pessoal? Pensa comigo, há 20 anos atrás, era necessário falar do sono? Sem celular, sem televisão, sem internet, todo mundo já dormia de noite. Não era necessário falar do sono. Hoje tem que falar do sono para ter saúde. Amém? Há 100, 200 anos atrás, antes da revolução da indústria alimentícia, não precisava falar de alimentação. O alimento já era natural todo mundo. Agora tem que falar da alimentação. Há 30 anos atrás, 50 anos atrás, todo o trabalho já era uma atividade física. Não precisava falar de atividade física. A vida da pessoa já era uma atividade física. Não precisava de fazer caminhada para quê? Já caminha o dia inteiro. Musculação para quê? Já carrega peso o dia inteiro. Hoje tem que falar. Então, hoje, são 5 pilares para a saúde. Anos atrás era 4, 3, 2, 1. Daqui aos próximos anos, de 5 é 6, é 7, é 8, porque o ser humano está cada vez mais longe do natural. Quanto mais longe do natural, pior para a saúde. Amém, igreja? Quem entendeu isso aqui? Quem está entendendo? Muito bom, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar da alimentação. Abra aí na televisão, pode abrir também a sua Bíblia se quiser. Salmo 78, versículo 23. Eu vou ler 3 versículos sobre alimentação e vou falar com você rapidamente, bem, nada muito profundo, não é necessário. Mas o primeiro pilar da saúde, e hoje, até então, o mais importante, até então ele é o mais urgente, é a alimentação. Salmo 78 que eu falei, né? 78, versículo 23 até o 25. Vai dizer assim, vai pegar a história andando, não tem problema não. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná, era o alimento do povo no deserto. Fez chover o maná sobre o povo para que se alimentassem. Deu-lhes trigo do céu. Eles comeram trigo do céu. Vai. Cada pessoa se alimentou do pão de quem? O maná é o pão de quem? Fala para o seu vizinho, nos céus tem pão. Fala aí para ele. Para todo mundo que gosta de um pãozinho, ótima notícia. Amém, Tiago? No céu tem pão para nós. Que maravilha, ó. É o pão dos anjos, trigo celestial dos anjos. O que mais? Enviou-lhes comida à vontade. Um outro detalhe, né? Se fala de tem que sair da mesa com fome, na Bíblia sempre diz que comiam à vontade. Não está falando da glutonaria, mas comiam e só parava quando a fome acaba. É uma outra coisa da ciência que está sendo quebrado também. Não, tem que sair da mesa com fome. Aí é bom para a saúde. Está sendo quebrado também isso. O que está na Bíblia permanece, não tem jeito, né? Sempre era assim. Outra coisa da ciência, tem que comer de 3 em 3 horas. Isso aí já foi quebrado também. Você pode pesquisar atual, isso acabou. Quando vê na Bíblia, esse maná, Deus mandava quantas vezes por dia? 2. Uma de manhã, outra ao cair da tarde. Toda vez que provisão de Deus, ele mandava apenas 2 vezes. Ele não mandava 7 vezes para eles comerem maná 3 horas. Mandava 2 vezes. Quando Elias estava no deserto 40 dias, aliás, daquele período da fome que Elias teve lá, os corvos traziam pão e carne para ele quantas vezes por dia? 2. Uma de manhã, outra ao cair da tarde. A Bíblia mostra que era 2 vezes que comia por dia.
Olha o tempo que falava de jejum. Olha como é que é bom. Amém, pessoal? Não, tem que comer 3 horas. Aí, é claro, vai ter uma salva exceções de pessoas que têm algum problema no corpo. Fisiculturista tem que comer mais, obviamente. O cara, ele usa o corpo mais do normal. Mas, para a maioria da pessoa, negócio de comer 3 horas, isso já acabou. Pode pesquisar, já acabou. Pelo contrário, teu corpo não foi preparado para estar comendo o tempo todo. Isso é ruim para a tua saúde. O certo é uma boa refeição de manhã, outra boa refeição ao cair da tarde. Esse que é o certo. Amém? Ah, mas eu não consigo ficar tantas horas sem comer. É porque aquilo que você come não é comida, por isso não te sustenta por muito tempo. Entendeu o que eu falei? É porque aquilo que você come não é comida. Por isso que daqui a uma hora tá com fome de novo. Comida de verdade sustenta. Amém? Amém, igreja? Amém. Então ele fala do maná que ele deu para o povo durante 40 anos. Aí eu vou ler mais um versículo, né? Que diz assim, abre aí agora no Salmo 105, versículo 37, falando do povo no deserto. 105, 37, vai dizer assim, ó. O Senhor libertou Israel daquele povo, que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse, aqui diz, trôpego, né, enfermo, entre toda aquela população que Deus tirou do Egito, mais ou menos 2, 3 milhões de pessoas, se contar homens, mulheres, idosos e crianças. A palavra diz, não havia nem sequer um doente entre eles. Consegue imaginar? Uma população de 2 milhões, 3 milhões de pessoas. E não tem um gripado, um com dor de cabeça, um com artrite, um com artrose, não tem um doente. É maravilhoso ou não é? Mas o que eles comiam a vida inteira no deserto? Maná. Eu consigo associar que um dos motivos deles serem tão saudáveis é que a água que bebiam vinha da rocha, uma água totalmente saudável, e o pão que eles comiam era o pão de um trigo que era preparado do céu. Era um maná, trigo do céu, a gente leu aqui agora. Pão dos anjos, amém? Agora vai eu e você só beber essa água que a gente bebe hoje e comer esse pão que a gente come hoje. Vai ficar 40 anos sem doença? Não tem como. Uma coisa é o trigo do céu, outra coisa é o trigo da terra. Uma coisa era aquela água sobrenatural que saía da rocha, outra coisa é a água de hoje, da cidade, de vez em quando tá gosto de detergente, gosto de não sei o quê. É ou não é verdade? Tá toda contaminada já. É diferente. Amém, pessoal? Não havia um. A gente leu domingo passado, Neemias 9, falando deles no deserto, aonde diz que eles caminharam por 40 anos e o pé de ninguém se inchava. A gente leu Neemias 9. 40 anos andando sobre a areia do deserto e nem assim o pé inchava. Vai hoje, vai dar artrite, vai dar artrose, vai dar osteoporose, vai dar esporão de galo, vai dar tudo de ruim. Lá não deu. Um dos motivos é esse. Um alimento que realmente deixava o corpo mais forte. Tudo que você come, ou ele vai deixar o seu corpo mais forte, saudável, vai ser combustível para funcionar cada parte do jeito que Deus criou para funcionar, ou tudo que você come é um combustível falsificado, adulterado, que vai atrapalhar o funcionamento do corpo. Amém? Tudo sem exceção. É como se fosse um combustível certo e um combustível adulterado. Uma alimentação certa, ela ajuda cada parte do corpo funcionar do jeito que Deus criou para funcionar. Um alimento ruim atrapalha o funcionamento e ao longo de um tempo, só botando esse combustível adulterado no teu corpo, uma hora o corpo quebra. Uma hora aparece uma doença. Uma hora aparece uma enfermidade. Amém, igreja? Amém, pessoal? Quem está entendendo, quem está compreendendo? Então, o primeiro pilar da área da saúde, esse aqui, atualmente, ele é o mais urgente, é o da alimentação.
Ele é o mais urgente porque cada dia mais a gente está comendo menos comida e comendo outras coisas. Até mesmo quem se esforça tem que se esforçar cada vez mais, porque a nossa comida está cada vez mais adulterada. Ah, mas pastor, graças a Deus eu gosto muito de comer legumes, frutas, verduras. Isso é ótimo. O problema é que muitos dos legumes e verduras tá cheio de química neles. Esse é o problema. Então, quer dizer, eu até me esforço em comer fruta, em comer legume, em comer coisas mais naturais, né, que dá é melhor para o corpo. Só que às vezes aí os produtores tacaram tanto veneno ali no negócio que eu tô botando para dentro daquilo ali também. Eu como muito frango, né? Toda pessoa que faz musculação, ouve frango, é parte da vida dela, né? Eu estava ouvindo dizer sobre isso. O frango é bom para a saúde, mas, por exemplo, o peito de frango, ele carrega muito hormônio que é colocado na galinha. Falei, misericórdia. Eu comia quase todo dia peito de frango. Melhor comer coxa, sobrecoxa, porque carrega menos dessas coisas. Olha que coisa. Tem médico que fala assim, ó, você não é mais o que você come. Agora você é o que a sua comida comeu. Não sei se você conseguiu entender. Porque o que a sua comida comeu? Como é que alimentaram esse boi? Como é que foi alimentar essa galinha? Ah, foi colocado uns troços ali para engordar mais rápido, para custar um pouquinho mais. Pois é. Aí já não tem a proteína que tinha antes, já não tem mais os minerais que tinha antes, todos aqueles componentes essenciais para o corpo, bom para a saúde, que antes tinha aquele alimento, agora já não tem mais, ou está abaixo, muito abaixo do que deveria, tem que comer mais daquilo ali, ou vai ter que agora suplementar. Na minha cabeça, é 5 pilares. O sexto, em breve, vai ser suplementação. Na minha cabeça, esse vai ser o sexto. Porque cada vez mais os alimentos têm menos nutrientes que antes. Pastor, eu comi uma maçã, tinha um gosto, agora tem maçã que eu como, tem gosto de nada aquilo ali. Como uma banana, tem mais gosto de nada. Deve ter quase nada de natural naquela banana mais. Vai ter que suplementar agora. Eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, é melhor uma cabeceira cheia de suplemento do que cheia de remédio. Não é melhor? É melhor suplementar agora do que ter que tomar remédio para reparar depois. Mas é verdade. Então tá fácil não, mas exige um esforço da nossa parte. Para finalizar o ponto da alimentação, abra em Êxodo capítulo 23, Êxodo 23, versículo 25, vai dizer assim, ó, Êxodo 23, 25, servireis tão somente ao Senhor, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do meio de ti. Então ele fala que Deus abençoará o nosso pão, a nossa água, e a doença vai se afastar de nós. Tem um hábito você mesmo de sempre abençoar o seu alimento. Orar, fazer as compras no mercado lá, chegar em casa, abençoar as compras, abençoar o seu café da manhã, seu almoço, ou na hora que vai comer, ou na primeira oração do dia já apresenta tudo, ou na hora que compra. Tem esse hábito de abençoar. Está aqui escrito, ó, abençoarei o teu pão e a tua água e afastarei de ti toda enfermidade. Amém, pessoal? Você sabe que tem até doenças que pessoas têm que são espirituais. E aquela doença que ela tem espiritual, demoníaca, é porque ela comeu, entre aspas, um pão e uma água amaldiçoada. Eu lembro que eu já, lá em Nilópolis, um caso assim que foi absurdo. Era mãe e filha. A mãe e a filha sofria muito de ataque espiritual. Aí primeiro começou com a mãe sendo liberta, depois ela começou a trazer a filha, né? Aí orei. Agora eu não lembro se foi a mãe ou foi a filha que eu orei. Eu lembro que a filha, ela estava ficando careca, a filha. A mãe falou assim, minha filha tinha um cabelo lindo, colocaram um olho, sei lá o que, começou a ficar careca. Aí levou o cabelo dela pra gente orar, parou de cair o cabelo. Aí ela foi pra igreja pedir oração também, a filha, depois disso, né? Aí, se eu não me engano, não sei se foi a filha ou se foi a mãe, mas acho que foi a mãe. Quando eu orei pela mãe, é meio nojento, mas você vai falar, ela vomitou uma lasanha.
Ela falou assim, depois que ela vomitou a lasanha e tudo mais, na hora da oração. Ela não estava passando mal nada não, ela vomitou uma lasanha. Na hora que acabou, imagina o pastor orando, aquilo tudo saiu do lado dele. O cheiro e tudo mais. O pastor tem que ser forte. Aí quando acabou e tudo mais, ela falou assim, olha, a última vez que comi lasanha foi há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás. Como é que alguém vomita uma comida que comeu há mais de 1 ano? Isso era espiritual. Não era normal, não. Então, assim como Deus pode abençoar o teu corpo, abençoando o teu pão e a tua água, o diabo também trabalha para criar doenças que não são reais, é tudo espiritual, amaldiçoando o pão e a água, amaldiçoando o alimento. Amém, igreja? Paulo fala lá em Timóteo que todo alimento, pela palavra e pela oração, é santificado a Deus. Amém, igreja? Quem entendeu isso aqui? Então esse é o primeiro pilar para a saúde hoje, a alimentação. Segundo pilar, vamos para o segundo, da área da saúde, anota aí, atividade física, movimento, anote isso aí. Pessoal, só uma coisinha também, né? Tá falando da alimentação, não quero demorar em nenhum deles, eu quero aprender a ser rápido no culto, mas tá difícil. Eu separei aqui, né, 5 coisa rápida. Na sua opinião, qual é o pior alimento do mundo? O açúcar, exatamente. Aí fala de um alimento carregado de açúcar, que por isso que ele tem o título de pior do mundo. Refrigerante. Suco de caixinha. Não, pastor, graças a Deus, refrigerante eu não tomo. Só tomo suco de caixinha. É pior que o refrigerante. Tem mais, no sentido de açúcar, tem mais açúcar do que o refrigerante. Quer suco? Volta pro natural. Vai lá comprar laranja, descasca, espreme e faz. Volta pro natural. Quanto mais longe do natural, pior. Não, toma um suquinho de laranja, suquinho de não sei o que, tudo da caixinha. Veneno puro. Veneno puro. Pior alimento do mundo: refrigerante. Graças a Deus, aqui eu sei que ninguém toma. Amém, pessoal? Ainda bem que aqui ninguém toma. Ainda bem que ontem teve festa, ninguém tomou, não é verdade? Obviamente, né? Eu tomei ontem, pastor, uma coquinha ontem, geladinha, estava muito boa. Não é porque tomou uma vez que vai matar. Uma vez já vai inflamar o corpo. Uma só vez, já inflama. Agora, gerar o câncer, não. Matar também não. Mas uma já inflama. Aí depois que tu beber uns 33 copos de água, já limpa. Para limpar um copo de refri, tá? Se tu tomar uma garrafa inteira, você tem que beber uma caixa d'água. De 2.000 litros. Para limpar uma garrafinha de coca. A gente tá mal, pessoal. É culpa nossa mesmo. O ser humano tá mal de saúde. Por culpa deles mesmo, né? Pô, eu botei aqui, mas esqueci de... Eu pesquisei aqui. Eu sei que refrigerante é o pior. Eu fiz tanta pesquisa. Anotei tanta coisa que eu esqueci de separar aqui. Refrigerante é o pior. Aí fala é por causa do açúcar. Açúcar hoje é o maior vilão para a saúde. Fala para mim coisas que são carregadas de açúcar que muita gente come. Além de refrigerante e suco de caixinha. O que mais? Quê? Chocolate, biscoito, bolo, doces. Só coisa deliciosa. Fora que, sabia que um dos males do século hoje, né, de vício, é o açúcar, né? O açúcar, ele é viciante, né? Então tem gente, pastor, graças a Deus, eu não sou viciado em cigarro, bebida alcoólica, só sou viciado em chocolate. É vício do mesmo jeito. Viciado em doce, viciado em não sei o quê. Então você vê, faz isso, faz um teste.
uma semana sem doce. Um mês sem doce. Se você chegar aqui semana que vem assim, ó, já é abstinência. Tá viciado. Amém? É vício. Tá viciado. Fora a melhora que dá quando você para com isso, né? Fala para mim, qual é o melhor alimento do mundo? Eu não tô achando aqui o que eu pesquei. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui não? É, isso aqui achei, ó. Refrigerante, energético cheio de saúde, chá industrializado, suco artificial, dá pico de insulina, dá gordura no fígado, que é uma das mais, acho que é a segunda mais grave e mais letal, essa, gordura no fígado. Diabetes, inflamação, corpo inflamado, é uma portinha aberta para ficar doente. Fora a compulsão alimentar, o vício, né? E por aí fora a síndrome metabólica, resistência à insulina e obesidade abdominal. Segundo pior são os ultraprocessados. Tem processado e tem ultraprocessado, né? Ou seja, mais longe ainda do natural. Aí, entre eles, salgadinho, biscoito recheado, macarrão instantâneo, famoso... Como é que é o nome? Miojo, famoso miojo. Nuggets. Meu irmão, eu só tô vivo pela misericórdia. A minha infância inteira foi nuggets. Lógico que o nuggets daquela época era ruim, não tanto quanto hoje. Hoje está pior ainda, né? Mas já era ruim. Já era horrível. Fast food, misericórdia, faz isso não. Fast food de ultraprocessado, né? São problemas que são hiperpalatabilidade, palatáveis, excesso de sódio para poder conservar, açúcar escondido, gordura ruim, aditivos e baixa saciedade. A ciência hoje liga fortemente isso à inflamação crônica, vai ficar doente direto, obesidade e doenças cardiovasculares. Terceiro pior do mundo, carnes processadas. Não é a carne natural, não. É a carne processada. Por exemplo, salsicha. Presunto. Bacon industrializado. Esse aqui deve estar errado. Mortadela. Faz isso não, Jesus. Mortadela não. O resto pode deixar. Tira a mortadela da lista. Alguém tem que inventar uma mortadela saudável. Não dá. Salame. Salsicha, beleza, presunto, beleza, bacon, beleza. Bacon também é bom pra caramba, mas é industrializado, mais natural. Agora, mortadela lascou. Excesso de sódio, de conservante, nitrito. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade. Vou repetir, já ouvi dizer, não sei se é verdade, que tem nitritos na salsicha que demora 30 anos para sair do corpo. Alguém já ouviu falar isso? Não sei se é verdade. Aí eu pensei, ou seja, a salsicha que eu comi de aniversário de 3 anos, tá até hoje aqui. Ezequiel comeu cachorro-quente pela primeira vez, acho que foi ano passado. Só quando ele estiver na minha idade vai sumir aquele cachorro-quente que estava do corpo dele, aquele nitrito. Não, mas tem que ter 30 anos que não come. Porque se comeu em menos de 30 anos, tá aí até hoje. Né? Eu não sei se é verdade. Mas enfim, aí ele fala do açúcar refinado, né? E por aí vai. Ele fala, isso aqui eu achei interessante, sobre óleos extremamente refinados, que é fritura, ficar reutilizando óleo, reutilizar o mesmo óleo, né? Isso é péssimo para a saúde, né? Aí ele fala o porquê e por aí vai. Agora, melhor alimento do mundo. Olha como é que Deus é bom, é um dos mais baratos. Ovo. Olha que maravilha. Nisso aqui eu estou bem, como quase 10 por dia. E o excesso não, eu só teria problema se fosse frito. A maioria que eu como é cozido, quase todo dia é cozido. Ovo, ele é completo em proteína, ajuda na saciedade, tem vitaminas, traz colina para o cérebro e tem vários nutrientes importantes. É um dos alimentos mais completos do mundo e um excelente custo-benefício nutricional. É barato e extremamente nutritivo. Não é caro. Peixes gordurosos para a saúde. Não está falando da gordura que frita, está falando do peixe gorduroso. Ou seja, sardinha,
salmão e atum. Rico em ômega 3, excelente para o cérebro, para o coração, anti-inflamatório e cheio de hormônios, para restaurar o hormônio. Muito associado, à longevidade. Então a carne branca ela é a melhor de todas. Peixe, né? Frutas vermelhas e frutas naturais, tem antioxidantes, fibras. Fibra é excelente para a saúde, por causa do intestino. Vitaminas e microbiota intestinal. As frutas naturais continuam muito valorizadas pela ciência. Aí fala de vegetais e folhas. E, enfim, aí citei alguns aí tem vários outros que falam também. Então citei alguns alimentos dos piores e dos melhores. Se você prestar atenção, tudo que foi falado, os melhores, os naturais. Os piores, os mais longe dos naturais. Quanto mais natural, mais saúde. Quanto menos natural, menos saúde. Até eu falei isso na quarta-feira, rapidinho. Qual o melhor pão para a área da saúde? O pão de sal ou o pão de forma? O pão de sal ou o pão de forma integral? Viu? Eu só coloquei o integral para tu cair na minha armadilha. Pão natural. É simples. Pão de sal, quantos dias para mofar? Quantos dias para mofar? 3, 4, 5 dias? Dura mais que uma semana? Não, pão de sal não. Normalmente não. Tem pão que não dura nem 2 dias, depende da padaria que tu comprar. Pão de forma, a validade dura quantos meses? 3, 6 meses, o pão de forma de validade? Ou seja, para ter 6 meses de validade, tem que tacar muito veneninho naquele pão. Senão ele não dura isso. Tem que botar muita química para fazer ele durar. Então o pão de sal, ele é menos pior para a saúde, ou pode ser até bom para a saúde, dependendo do pão, né? Porque ele é mais natural. O pão de forma, por mais, pode botar integral, light, diet, pode inventar o nome que for. Aí inventaram um pão gourmet. Tudo mentira, aí inventaram um pão gourmet. Dura 1 mês, dura 3 meses, então é ruim para a saúde. Tem que ter muito veneno ali para ele poder durar 1 mês de validade, para ele ter 3 meses de validade. Tanto que tem pão de forma, quando você abre o saco, sente cheiro de álcool. É ou não é verdade? Já percebeu isso? Que é isso? Comprei um pão, tá com cheiro de cerveja? Tá com cheiro de álcool esse negócio? Para tu ver o que estão botando no pão, para ele poder durar. Amém, pessoal? Então, quanto mais natural, é melhor. Finalizando, vamos para a área o segundo pilar para a saúde. Segundo pilar para a saúde. Bota aí, atividade física. Abra aí em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 8, 1 Timóteo 4:8 vai dizer assim, o exercício físico, de fato, ele tem algum valor. Fala comigo, o exercício físico, de fato, ele tem algum valor. Hoje, o exercício físico, ele está em alta para a área da saúde, justamente porque o ser humano, ele está cada vez mais sedentário. O sedentarismo é péssimo para a saúde. Movimento, andar, carregar coisa, subir, descer, fazer coisa, se mexer, é excelente para a saúde. Academias estão cada vez mais lotadas. E acho que hoje, mais que metade da academia, não é nem mais estética. Agora é questão de saúde. Porque a pessoa já não anda mais. Eu fiquei aqui essa semana, quarta, sexta-feira, eu fiquei aqui na igreja o dia todo, né? Aí eu fiquei o dia, chegava no final do dia, eu tava com dor na bunda. Perdão por falar, eu pensei na palavra mais ou menos feia, eu não lembrei na hora. Porque eu ficava sentado o dia inteiro. A irmã Lurimar e Ivete vai embora 1h30, 2 horas. Aí eu sento ali naquela cadeira. Quando é 6, 6h30, tá chegando a Ivete e a Alice, eu tô onde? Na mesma cadeira sentado. Porque o meu trabalho hoje é celular, internet, é só isso.
Eu estou ali sentado o tempo todo, atendendo clientes, lendo Bíblia, gravando, agora também, gravando pregação, para jogar na internet. É sentado. Não me movimento. Por isso que para mim, eu tenho que fazer uma atividade física. Para mim é obrigatório uma musculação. Uma atividade física. Porque a minha vida é muito parada. Quando eu estou segunda e terça em casa, eu saio para ir, às vezes, para mercado, às vezes para algum lugar, academia, mas se eu não tiver que fazer, eu vou ficar sentado no sofá trabalhando com o celular. Antigamente não era assim. Então, antigamente, a vida já era uma atividade física. Hoje, como muito já não é mais, então fazer uma caminhada, uma atividade física é indispensável para quem quer ter saúde. Fala assim comigo, ó, movimento é vida. Posso falar umas coisas sim ou não? Vou falar umas coisas aqui, especialmente para o homem. Aliás, eu até separei um versículo, abre aí, Jó 5,7. Abre aí, Jó capítulo 5, versículo 7. Mas eu separei aqui um estudo, isso aqui é muito importante, principalmente para o homem. Ó, 5,7 de Jó. Entretanto, o ser humano nasce, aqui diz para tribulação. Não gostei da tradução, é para trabalho. Como mostra que eu vou dar trabalho. Entretanto, o ser humano nasce para o trabalho, continua. Assim como as fagulhas ou faíscas, naturalmente, aqui diz o quê? Voam para cima. Entendi nada que está aí nessa tradução. Na comum fala assim, ó. Assim como a faísca é natural sair do fogo, ele falou, assim o ser humano nasceu para trabalhar. Amém? Eu gosto dessa tradução. Fala comigo, o ser humano nasceu para trabalhar. Fala assim, trabalho é movimento. Todo o trabalho de Adão e Eva, até pouco tempo atrás, era movimento. É carregar peso, é ficar debaixo do sol, é andar descalço, é andar para lá e para cá, é produzir alguma... É assim ou não é? Ele fala, o ser humano nasceu para se movimentar. Sedentarismo é péssimo para a saúde, se movimentar é excelente para a saúde. Amém, igreja? No mínimo, 10 mil passos por dia, todo dia. 10 mil passos. Acho que tem gente que nem na semana dá 10 mil passos. É terrível. Agora, olha o que eu vou te falar. O exercício físico fortalece o corpo e isso dá qualidade de vida. Melhora a mente, isso é muito bom para a mente. Aumenta a energia. Eu tenho força para nada, faz exercício físico, aumenta a energia. Reduz a ansiedade. Tem médico que prescreve para a pessoa se libertar da ansiedade, vai para academia. E melhora, aumenta, aqui, vou falar do homem agora, aumenta a produção de testosterona. Testosterona faz com que o homem seja homem. O homem que tem testosterona, ele ruge igual um leão. O homem que tem baixa testosterona, ele mia igual um gato. Você poder entender. Ele perde a força que o homem tem que ter. Eu tô falando assim, porque é para bater mesmo. Vou continuar, vou falar mesmo. Pode falar ou não? Vou falar. Sedentarismo enfraquece o corpo, adoece o corpo, rouba energia, acelera o processo de criação de novas doenças e baixa a testosterona. Fala assim comigo, homem que se movimenta vira leão. Homem que não faz nada, é sedentário, vira gato. Pastor, o meu marido, ele não me procura. É meio esquisito, né? O normal é o homem caçar a mulher mais do que a mulher caçar o homem. Entendeu, pessoal? Tô falando do casal. Não tem nada demais que eu tô falando. Agora, não procura, testosterona baixa. Vê o que ele come. Um monte de coisa que ele come, vai lá embaixo, testosterona. Vê que hora que ele vai dormir, troca a noite pelo sono, lá embaixo. Tá parado o tempo todo, lá embaixo. Por isso que hoje ele é um gato, não é mais um leão. Ele tem que regular a vida dele. Por isso que às vezes a mulher está sendo mais homem do que ele. Carrega o peso, faz não sei o que lá. Ele está meio covarde, meio... Como é que fala? Está meio dorama ele. Alguns entenderam. Ele está meio dorama, esse cara aí.
Por causa disso, testosterona, irmão. Amém, pessoal? Amém, igreja? Tô salvando aqui vida conjugal e sentimental também. Tô salvando aqui também. Influenciando na vida sentimental, na vida conjugal. E também, para a mulher, a mesma coisa também, mas o homem principalmente. Olha só, apenas uma noite mal dormida reduz mais ou menos 20 a 30% da produção natural da testosterona. Uma única noite mal dormida. Imagine quem trabalha à noite. Imagine quem troca a noite pelo dia. Uma única já reduz. Imagine constantemente dormindo mal, sendo sedentário. Lascou de vez, né? Aí acabou de vez. Enfim, então, a atividade física é essencial. Para finalizar, duas coisas. Caminhada está associado à longevidade. Musculação está associado à qualidade. Então não é só viver mais, é viver mais e bem. Não é chegar aos 90 anos, sendo que os últimos 15 está travado na cama. Melhor morrer logo. É chegar aos 90 totalmente independente. Você consegue ver sua comida, baixa, levanta, tá bem. E o dia que partir, partiu bem também. Amém, igreja? Você tem alguém aqui, alguém tem um familiar lá do Nordeste que capina, come a galinha que criou, come a carne do boi que ele mesmo criou, tá debaixo do sol o dia inteiro, levanta 4 da manhã, vai dormir 7 horas da noite, tá com 90, tá com 100 anos, não tem artrite, não tem artrose, não tem osteoporose, não tem Alzheimer, não tem nada, tá com 90 anos melhor que muitos jovens de 15. É ou não é verdade? É porque ele tá ao natural. Ele tá natural. Amém, igreja? Então, a atividade física hoje é indispensável para ter saúde. Sedentarismo, por isso tem gente que se aposenta e morre. Trabalhei a vida inteira cheio de saúde. Aposentou, quis fazer mais nada, ficou no sofá vendo televisão. 2 meses depois morreu. Não tem caso assim? Não tem um monte de caso assim? A vida inteira trabalhou, a madrugada, o dia todo, cheio de saúde, de repente aposentou, ficou no sofá vendo TV, morreu. Quem gosta disso? O INSS, para de pagar. Você pagou para eles a vida inteira e recebeu só 2 meses, morreu logo. Quem gosta disso é o governo. Morre logo, miserável. Terceiro pilar da saúde. Esse aqui, meu irmão, como dá vontade de pegar um chinelo. Pode falar assim ou não? Pode falar assim ou não? Pegar essa juventude de hoje, pegar um chinelo e começar a bater. Pá, 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 pá. O sono. Terceiro pilar para a área da saúde. Um sono de qualidade. Pensa num grupo ruim disso, é a juventude de hoje, não é verdade? A juventude hoje está tudo com TDAH, tá com... Você fala assim, meu Deus, eu tenho 70 anos e você com 15 nunca lembra onde deixou o celular, não lembra onde deixou a chave de casa, não lembra de nada. Você acabou de botar ali, o que vai fazer mesmo? Não, calma aí, esquece da hora, memória assim acaba, não consegue focar em nada, não consegue prestar atenção em nada, o cérebro dela está moído, não consegue raciocinar, não tem clareza mental, não tem foco, não tem memória, não tem atenção, a energia vem daqui, tá? Não tem disposição para varrer uma casa, não tem disposição para fazer nada que presta, tá sempre cansado, tá um morto-vivo e só tem 15 anos. Tá um morto-vivo e só tem 20 anos. Um dos motivos pode ser o quê? Falta de sono. Não tem um sono que repara. Ela pode até dormir, mas aquele sono não trouxe o reparo que o corpo dela precisa para ter foco, para ter atenção, para ter clareza mental, para conseguir entender, aprender, raciocinar, ter disposição para fazer as coisas. Não tem. Você pode perceber que muitas vezes, né, os mais jovens têm menos disposição que os mais velhos. Tem uma cabeça pior do que a dos mais velhos.
Verdade ou mentira, pessoal? É porque nessa área, quem mais erra é os mais jovens. O sono. Era necessário falar do sono há 20 anos atrás? Não era necessário. Hoje tem que falar do sono. Eu lembro lá de um dos lugares que eu passei, tá gravando, né? De um dos lugares que eu passei. Mas pastor, jovem, mas pastor, eu não tenho sono de dia, de noite. Eu não consigo dormir, eu só vou ficar com sono lá para as 3 da manhã. Que hora tu acordou? 1 da tarde. Como é que tu vai ter sono de noite acordando 1 hora? Amém, pessoal? Bota aí Salmo capítulo 4, Salmo 4. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo 4, 8 vai dizer assim, ó. Em paz, esse em paz fala da higiene do sono. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. No capítulo 3 ainda fala assim, eu deito e logo durmo. Isso é excelente. Isso é excelente. Vamos lá. Aí Gênesis 1, né? Deus criou o dia e a noite. O dia para praticar atividade física, o trabalho, os movimentos, e a noite para dormir. O sono, pessoal, o sono tem que ser reparador. O sono tem que ser o quê? Reparador. Até caras, homens ou mulheres, fisiculturistas, eles têm que ter uma grande quantidade de sono, de qualidade, para o músculo poder crescer. Olha que interessante. Porque senão, não é só pegar o peso, tomar o veneninho? Não. Só pegar peso, tomar o negócio e não dormir, o músculo não cresce. Porque não repara. E ainda pode diminuir o músculo. Porque quando você malha, você sabe disso. Quando você malha, você quebra o músculo. Na hora ele está inchado, depois vai ficar menor do que antes. Menor do que antes. Aí depois ele vai começar a se reconstruir para ficar maior e mais forte. E para reconstruir, ficar maior e mais forte, tem que ter a parte da alimentação, a proteína, que é o que fortalece o músculo, e tem que ter o sono que repara. Senão, a pessoa pode ficar até mais fraca, pegando mais peso, fazendo musculação, porque não repara o corpo. Amém, pessoal? Então, o sono, ele tem que ser o quê? Reparador. Meu irmão, o que tem de doença por simplesmente não dormir à noite, não tá brincadeira não, ó. O descanso correto, ele recupera os hormônios, restaura a energia, fortalece a imunidade, ó, olha isso aqui, ó, melhora as emoções e melhora o foco. E outras coisas mais que eu poderia falar. A falta de sono, não baixa não, destrói a testosterona, aumenta a ansiedade, gera cansaço constante e enfraquece a mente e o corpo. Tem jovem aí que, pastor, mas eu não consigo aprender nada na escola, acho que eu sou muito burro. Não. Às vezes você só não dorme para aprender. Como é que tu vai aprender se tu não dorme? O teu cérebro, que é a parte do corpo que mais consome energia, ele não consegue trabalhar. Por isso, dificuldade de atenção, de raciocínio, de clareza. Por isso você está não entendendo nada. O professor está lá ensinando tão simples, às vezes, estou entendendo nada. Vai dormir. Vai descansar. Ele está acabando com a tua própria vida, com a tua saúde, com o teu futuro, só porque não está dormindo. Amém, igreja? Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Aí, 3 coisinhas rápidas para entender sobre o sono. Como é que eu tenho um sono que realmente repara o meu corpo? 3 coisas importantes para ter um sono reparador. Primeiro entre eles, a quantidade de horas. Vou botar, é uma média, entre 7 a 9 horas, é o ideal. Mais de 9 está errado, menos de 7 também não é bom. Aí pode ter exceções, tem gente que tem que dormir um pouco mais, tem gente que pode dormir um pouco menos, não tem nenhum problema. Isso aqui é uma regra para a maioria das pessoas, mas não é para todos. Fisiculturista tem que dormir mais. Pessoas que trabalham muito usando o cérebro tem que dormir mais. Pessoas que não fazem nada
pode dormir menos. Não tem problema. Ela pode dormir só as 7 horinhas por aí, tá bom. Faz nada mesmo. Precisa de tanto para reparar. Tem nada para reparar. Pode dormir menos. 7 a 9 horas. Outra coisa, Davi falou assim, ó, em paz eu me deito. Existe um negócio chamado higienização do sono. Quem já ouviu falar sobre isso? Falar? Pastor, eu fico vendo aquele filme de guerra, assistindo até meia-noite, aí depois eu desligo e vou dormir. O teu cérebro tá... O Davi falou, quando eu vou dormir eu tô em paz, eu não tô com guerra na cabeça não. Porque eu vou deitar, eu posso estar muito cansado e vou dormir, mas o cérebro, ó, ainda tá assim, ó, à noite. Aí eu fui dormir meia-noite, o cérebro só foi desacelerar lá para 3 da manhã. Por isso que acorda cansado. Ah, mas eu dormi muito. Ainda assim, porque você parece que dormiu, mas o cérebro ainda continua. Pastor, ora por mim, que eu tive uns sonhos esquisitos. É demônio. É demônio não, para de ver essas coisas de noite. Tu vê uns filmes esquisitos, aí à noite tem um monte de sonho. Mas sonambular de noite aí. Atrapalha o marido dormir, atrapalha a esposa de dormir. Que sono reparador é esse? Fica levantando de madrugada, andando para lá e para cá, acorda cansado. Amém, pessoal? Para ter um sono reparador, tem que deitar em paz. Quem está com ansiedade não dorme também. Vira para lá e para cá e não dorme. Né? O cérebro não para. O corpo está cansado, mas o cérebro não parou. Vira para lá e para cá, porque não está em paz. Então, a higienização do sono é o seguinte. 2 horas antes de dormir, desliga tudo. Celular, televisão, desliga tudo. Quer uma coisa? Vai ler a Bíblia. Pode ler qualquer coisa, mas a gente é crente, lê a Bíblia. Porque a leitura, ela desacelera o cérebro. Ver televisão, qualquer coisa que você vê na televisão, acelera por causa das imagens, do som, acelera o cérebro. Por isso que criança não pode ver televisão. Criança, o primeiro contato dela com tela é a partir de 2 anos de idade. 2 anos. Qualquer criança que está dando tablet, celular para ela agora, ela vai ter ansiedade daqui a pouco. Ela vai estar descontrolada ainda criança. Porque você botou uma tela para ela ficar vendo, para ela ficar quieta, quando tu tira, ela fica como? Parece que manifestou com capeta. Totalmente desperturbada, descontrolada. Não é à toa que tem criança de 7, 9 anos de idade, já viu isso na internet, o jornal? Se matando porque a mãe tirou o celular da mão dela. Se matou! Porque a mãe tirou o celular. A minha mãe estava de castigo, estava chinelada e eu não queria morrer. Aí tirou o celular da mão, quer morrer. É o cérebro, tá acabando com o cérebro. Amém? É uma luta. É muito fácil botar o Ezequiel na televisão. A Lídia não vê TV. A Lídia não gosta de TV. A Lídia, nada faz ela ficar quieta. Nada. O Ezequiel não. O Ezequiel, se botar na TV, ele fica quieto. Né? Mas até os 2 anos a gente não deixa ver, não. Mas é fácil, hoje ele tem 4. Botar ali para ele ver um pouquinho de desenho antigo, a gente botar novo. Porque os novos têm muitas cores e músicas para poder prender, é péssimo pro cérebro. O antigo, até que eu assisti. Eu tô assistindo com ele junto, Liga da Justiça. Quem lembra do SBT Liga da Justiça? Tô assistindo com ele junto, Liga da Justiça. Mais calminho, mais tranquilo, né? E por aí vai. Enfim. Mas é um pouquinho só. E tem dia que ele não vê TV, vários dias não vê. Às vezes vê um pouquinho, essa semana ele tá de castigo, tá nem vendo televisão, né? Mas é justamente para isso. Senão acaba com o cérebro da criança. Acabou com o cérebro da criança. Então quando vai dormir, o ideal é parar tudo e ler um livro. Ler alguma coisa, algo assim. Começar a planejar o teu amanhã, organizar aqui o teu amanhã. Aí o cérebro vai acalmando, aí você dorme bem. Amém? Então, primeiro, de 7 a 9 horas, e é bom deitar em paz, senão não vai adiantar muita coisa. Você pode dormir 7 horas e ainda assim não reparou nada, porque o corpo só foi desligar de madrugada. Aí não adiantou muita coisa. E jantar, eu vou jantar um pratão e vou dormir. Acabou com a saúde. Acabou com a saúde. Quanto mais cedo jantar, é melhor. Quanto mais tarde jantar, é pior. Segunda coisa para ter um sono reparador: regularidade na hora de dormir. Dormir mais ou menos toda hora igual e acordar mais ou menos toda hora igual. Todo dia eu durmo mais ou menos essa hora, todo dia eu acordo mais ou menos essa hora. Isso é ótimo. Porque o corpo vai criando esse hábito de desligar a tal hora e de ligar a tal hora.
ter regularidade. Um dia dorme 7 da noite, outro dia dorme 1 hora da manhã, não funciona direito. Então, regularidade para ter um sono reparador. Amém? Amém, igreja? Amém. Terceiro, para finalizar a parte do sono, dormir cedo. Não tem jeito. Ah, pastor, tem que dormir de 7 às 8, eu vou dormir de 1 da manhã até 8 da manhã. Não funciona. Dormir cedo. Qual é o natural? É dormir de madrugada ou era dormir cedo? Qual é o natural? É acordar com o sol de meio-dia ou é acordar quando está clareando às 5 da manhã? Quando está clareando. Esse é o natural. O corpo, deixa eu te falar, isso aqui é importante. O corpo, ele começa a produção de hormônios e reparos a partir das 6 da tarde, 6 horas. Se eu vou lá dormir meia-noite, eu já perdi de 6 à meia-noite os reparos. Já não repara mais. Ele começa a ver certos reparos assim que a noite chega. Começou a escurecer 6 horas, 7 horas em algum outro lugar, é a hora que ele começa a ver reparo. Começou, aí chega essa hora, já não faz mais. Começou a clarear, ele já para também. Então, o ideal é dormir cedo. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, ainda não fiz. Acorda cedo, que ajuda a dormir cedo. Acordou tarde, deixou tudo para a última hora, vai ser difícil conseguir dormir cedo, tem um monte de coisa para fazer. Mas, enfim, aqui está o pilar para quem quer ter um sono que repara e acordar bem disposto. 7 a 9 horas, higienização do sono, regularidade e dormir mais cedo. É melhor. Amém? Eu mesmo, geralmente domingo, eu durmo mais cedo. Que eu não trabalho fora domingo, saio da igreja, estou cansado o dia inteiro sem parar, eu vou dormir mais cedo. Na segunda, quando eu vou para academia, eu sempre malho muito bem. Toda vez que eu durmo bem, quando eu vou para academia, eu malho muito bem. Toda vez que eu durmo mal, quando eu vou malhar, eu malho mal. É sempre assim. Já sei disso na prática, como que funciona. Na hora. Olha que interessante. Eu estou falando de mim, experiência minha. Dormir bem, reparador, todo jeito. Dormir mal, não reparou, eu estou do mesmo jeito. Eu não sinto muita diferença, nenhuma diferença. Mas quando pego o peso, tá leve, tá pesado. Olha que interessante. Quando eu durmo bem ou durmo mal, eu estou me sentindo igual. Só que na hora que eu vou ter que usar a força, eu sinto a diferença. Pego um peso e estou achando pesado, eu já sei que eu estou mal. Aí eu pego um peso e estou achando leve, eu já sei que eu estou bem. Olha que interessante. Naturalmente eu estou normal. Mas na hora que vai exigir a força, eu percebo quando eu estou bem e quando eu não estou. Vou até a metade, quero ir embora, vou até o final e não paro, ainda quero correr, ainda quero malhar, ainda quero mais. Porque o sono reparou ou não reparou. Amém, igreja? Quem entendeu isso aqui? Quarto, vamos rapidinho, quarto e quinto para finalizar. Quarto pilar da saúde, esse aqui também não era necessário, agora é. É a saúde emocional. Para falar da saúde do corpo, também tem que ter saúde emocional. Abra aí, Provérbios 17, 22. Olha que versículo maravilhoso. Provérbios 17, 22. Ali, ó. O coração alegre é como um bom, o que, igreja? Remédio. Olha agora o contrário. Bom remédio. Mas, ó. Mas o espírito abatido seca até os ossos. A alma em paz, alegre, saúde para o corpo. A alma debaixo de estresse, debaixo de opressão, a alma abatida, adoece o corpo. Quem já ouviu falar de doenças chamadas de psicossomáticas? Na minha linguagem leiga, tua cabeça gerou isso. Tá há tanto tempo estressado, tá há tanto tempo nervoso, tá há tanto tempo mal emocionalmente, que aí afetou uma célula, nasceu esse tumor, nasceu esse caroço, nasceu esse câncer, nasceu esse mioma. Começou a dar... Uma coisa que eu tive quando eu morei na igreja, em 2015.
A minha alma foi arrebentada quando eu morei na igreja. Foi o 2015, pior ano da minha vida. Eu tive um problema que, como é o nome mesmo do negócio? Qual é o nome quebrando? Estômago. Cara de estresse. Hã? Gastrite, isso aí mesmo, gastrite. Refluxo estomacal, gastrite. Aí eu fui pro médico depois de um tempo. Ele falou, pode ser isso, isso. Eu falei, não. Aí ele falou, estresse. Eu falei, é isso aí, pronto, achei. Tem uma válvula, vou dizer assim na minha linguagem leiga, que ela tampa entre o estômago e o esôfago. O estresse afrouxa. Então você come e o ácido solta. Aí queima esôfago, vai queimando tudo. Pode gerar câncer, pode matar. Ainda falou assim a médica, tão jovem com isso, tu pode ter câncer cedo. Morrer cedo. E câncer ali é quase que morte na certa, a não ser a mão de Deus impedindo. Por causa de estresse. Olha que coisa. Por causa de estresse. Fica nervoso, estressado. Então, o coração alegre, uma alma que está em paz, uma alma que está alegre, é saúde para o corpo. Aumenta a imunidade. Deixa eu ler, pela ciência, ó. Pela ciência. Aqui diz sobre isso. Está aqui escrito, ó. Fortalece o corpo. Aí não falou aqui não dos princípios? Aumenta a imunidade. Ajuda, é saúde para o corpo. Agora o estresse, eu anotei só do estresse. O estresse, ou uma alma batida, né, que ele fala que adoece, inflama o corpo, aumenta o cortisol, tira a energia, também destrói hormônios e enfraquece a imunidade. Pode ficar doente mais fácil. Abaixa a imunidade. Então, rapidamente, alma em paz, alegre é saúde. Alma estressada, sob pressão, sobre opressão, vai atrapalhando o funcionamento do corpo, gerando doenças mais tarde. Amém, pessoal? Fala pro teu vizinho assim, esquenta a cabeça não. Fala para mim, esquenta a cabeça não. Ó, remédio para a saúde emocional. Fala assim pro vizinho, ó, eu tenho um remédio para a tua saúde emocional. Se chama, deixa para lá. Meu irmão, como faz bem para a saúde emocional? Deixa. Pastor, eu não consigo. Tudo bem, então morre logo. Não é verdade? É verdade ou mentira? Saúde para a alma e para o corpo. Deixa para lá. É fácil? Para muita gente é moleza, né, pastor? Para mim é moleza. Para outros, sangue quente, não consigo deixar para lá. Vai morrer. Amém, pessoal? O remédio para a alma que dá saúde para o corpo é deixa para lá. Finalizando a pregação, esse aqui é bíblico também. Eu não vou nem usar versículo nesse. Nesse eu nem vou usar versículo porque não precisa. É o jejum. Precisa de versículo? Não precisa, né? É o jejum. Para finalizar a pregação, o jejum, né? O jejum existe, né? Primeiro, praticamente toda religião, ou quase todas, tem a prática do jejum. Tem algum porquê, né? O jejum, ele é excelente para a saúde, ele reduz picos de açúcar, diminui a resistência à insulina, ajuda no emagrecimento, melhora a energia, enfim, eu fiz aqui um estudo. É gigantesco. O jejum, olha que coisa, o jejum ajuda a libertar vícios. Porque tem gente que está presa a alguma coisa e o jejum liberta. Eu já tive um pastor meu que ele botou um jejum na igreja. Aí de comida, não sei o que lá, era moleza. Ele tomava café o dia inteiro, café o dia todo. Aí na reunião ministerial, um obreiro falou assim, pastor, por que você não faz jejum de café? Primeiro ele fechou a cara, o pastor. Ele não gostou que o irmão deu essa ideia para ele. Mas aí ele, vou fazer. Aí ele assumiu como de fazer.
Ele mesmo contou na igreja. Os primeiros 3 dias, uma dor de cabeça insuportável. Ele falou, eu parecia que eu ia morrer. Depois de uns 3, 4 dias, sumiu. Ou seja, o corpo dele já estava viciado em jejum. Em café. Pastor, se eu ficar tantas horas sem comer, eu começo a ter dor de cabeça, isso é um sinal claro que está mal o corpo. O normal é ficar horas sem comer e não ter dor de cabeça, né? Esse é o normal. A dor de cabeça é gerada por causa de algum problema que está no corpo. Aí você sente essa dor. Mas aí ele continua fazendo. Isso, aí, claro, pessoal, calma aí, jejum, nem todo mundo pode fazer. Tem algumas pequenas exceções. Procura médico. As pessoas saudáveis podem fazer jejum sem nenhum problema, né? Só vai adaptando. As primeiras vezes que eu fiz, eu também tive dor de cabeça, senti alguma coisa esquisita. Só que conforme vai fazendo, não sente mais nada, né? Pastor, Jesus e Moisés ficaram 40 dias sem comer. Dá para fazer? Dá. 40? Dá. Sabia disso? Ciência. Pode procurar na ciência. Dá. Agora, não dá para eu que nunca fiz fazer de uma hora para outra. Eu faço primeiro de um dia, depois de 3 dias, depois de uma semana, depois de 2 semanas. Aí o corpo vai pegando essa habilidade para ficar 40 dias sem comer. Consegue. E vive normal. Eu conheço pastores que fazem 40 dias de jejuns, ou só pão e água, ou só direto sem nada. E eu conheço tem um pastor que eu conheço. Ele faz 40 dias de jejum e vai para academia. Ele faz musculação ficando 40 dias sem comer. Que isso, pastor? Estou te falando. Procura, você vai ver isso aí. Procura. Isso é ciência. É ciência, procura. Repito, não dá para quem nunca fez fazer. Aí não, lógico que não. Você começa fazendo aos poucos. Uma hora, o teu corpo ele vai pegando essa força, essa habilidade, para ficar mais tempo jejuando, vai ficando mais fácil. Agora, quais são os benefícios do jejum? Isso aqui é um estudo que eu vou te passar, vou resumir para finalizar. Um dos benefícios do jejum ele faz uma limpeza, né, no corpo. Ele faz uma desintoxicação no seu corpo. Então, a partir de certas horas de jejum, começa essa limpeza no seu organismo. E uma das coisas que ele faz após tantas horas de jejum é economizar energia, que faz, resumindo, que faz com que células doentes morram primeiro, células cancerígenas morram primeiro e células saudáveis continuem. Ou seja, ajuda na prevenção de câncer. Olha que coisa. Porque célula doente ou cancerígena, ela consome muita energia. O corpo entra em modo econômico, ajuda não manda energia para ela, ela morre. Previne câncer, tá? Certos tipos de câncer. É um estudo que está sendo feito sobre isso. Bem interessante, olha que maravilha. Jejum é excelente. Eu quase sempre de manhã, eu malho em jejum. Vou para academia, malho, pego peso mesmo, de verdade, em jejum. Quando às vezes eu tomo um café, como um pão, eu malho mais fraco. Quando eu estou realmente de jejum, dormi bem, comi bem à noite e faço jejum de manhã, eu malho muito bem. Malho, corro, faço tudo sem nenhum problema. Vou almoçar lá para 1 hora, 2 horas, tranquilamente. Amém, pessoal? Fala para mim aí quais são os 5 pilares da saúde hoje. Quais são? Qual é o primeiro? Alimentação. Qual é o segundo? O segundo é qual? Atividade física. Terceiro? Um sono que repara. Quarto? Saúde emocional, está em paz, deixa para lá. E o quinto? O jejum. Está aqui. Tudo isso eu te mostrei na Bíblia e confirmei com você sobre a doença. Pronto, está finalizado. Tem coisas que é só o milagre de Deus. Oração, propósito, para Deus curar, para Deus restaurar. Tem coisas que Deus não vai curar, Ele não vai restaurar. É você que tem que fazer algumas ou as 5 coisas para melhorar de saúde. Amém? Eu já vi testemunho até de pastor, que orou, nada aconteceu. Foi para o médico, começou a praticar,
melhorou de saúde. Amém, pessoal? Melhorou de saúde. Já ouvi um pastor falar assim, mas ele mesmo disse o testemunho dele, mas morrer é lucro, eu estou em Cristo. Olha aqui para mim que eu vou te falar um negócio. Ele falou assim, mas morrer para mim é lucro, eu estou em Cristo. Se morrer, né? E se não morrer? Só ficar acamado por meses ou anos. Entendeu o que eu falei? Esse pastor, ele contou isso para outro pastor. Aí ele contou o testemunho, que ele não cuidava de saúde. Ele tinha vários problemas de saúde, era um homem de Deus, mas vários problemas de saúde. Aí ele contou para o pastor, tem que se cuidar. Mas se eu morrer, eu estou em Cristo, é lucro. Aí o pastor respondeu para ele, isso se você morrer logo. Porque se você não morrer e ficar acamado, ficar no leito ou na cama, e os teus familiares, como é que ficam? E quem te ama, como é que fica? Quem se importa, como é que fica? Amém, pessoal? Então, a saúde, ela é indispensável. Vamos cuidar um pouquinho melhor da nossa saúde. Ajuda na espiritualidade, ajuda a trabalhar para ganhar dinheiro, ajuda no emocional, no casamento, na família. Quem tem saúde, isso ajuda em todas as áreas. Quem está doente, atrapalha todas as áreas também. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Quem gostou da palavra de hoje? Quem entendeu e gostou? Amém? Lembrando, não sou médico, não sou nutricionista, não venha aqui me perguntar de nada sobre isso. Pastor, eu ouvi dizer que uma fruta tal, que não me pergunta nada, vai procurar com o médico, vai pesquisar. Eu só dei a base, você poder entender o conceito. Amém, igreja? Vamos orar e falar com Deus? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vou aproveitar para orar pela sua saúde. Eu vou aproveitar para fazer uma oração pela sua saúde. Lembra que semana passada, domingo, eu preguei assim, o cenário do milagre e o cenário da bênção? Tem casos que ali é só milagre. E tem casos que ali não é milagre, é a bênção. Mesma coisa na saúde. Existe um cenário na saúde que ali é milagre. Se é milagre, oração, vamos clamar, vamos buscar o Senhor para Deus colocar a mão e operar o milagre. Tem casos que não é milagre, é bênção. Aí pede para Deus abençoar você de alguma forma. Te abençoar de alguma, abrir seu entendimento, te dar força, renovar a mentalidade e por aí vai, enfim. Te abençoar de alguma forma. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Graças a Deus. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença e eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, maravilhosa, que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas nessa manhã de hoje. Quando se fala, meu Pai, da área da saúde, alguns de nós temos alguma coisa na saúde que o cenário é milagre. Precisamos de um milagre de Deus operando nessa área da nossa vida. Outros, meu Deus, não é milagre. É só praticar aquilo que aprendeu hoje, já sabia de outras coisas, começar a fazer. E aí a bênção, ela vai naturalmente surgindo na nossa vida. Quando eu meditava sobre essa palavra, eu lembrei de uma frase que eu ouvi, e é muito verdade. Existem coisas que você nunca vai se arrepender na vida de ter feito. Eu mesmo já me arrependi muitas vezes, de às vezes estar meio cansado, para baixo, e não ir para a academia. E depois eu me arrependi de não ter ido. Mas aconteceu várias vezes eu estar cansado e para baixo, e ir para a academia assim mesmo, e sair de lá renovado, animado e feliz de ter ido mesmo cansado. Já tive vontade de não vir para a igreja, por estar meio cansado, desanimado, acho que eu não vou. E se não isse, me arrependeria. Mas eu tive muitas vezes de não estar a fim de ir e vim, e não me arrependi de ter vindo. Já tive vontade de comer umas besteiras,
E depois que eu comi, eu me arrependi. Mas nunca me arrependi de ter comido uma comida de verdade. Tem coisas que, ainda que não dá vontade de fazer, a gente faz porque sabe que é necessário ser feito, e você nunca vai se arrepender de ter feito algo que é necessário para fazer. A gente só se arrepende quando faz coisas que não era necessária e que ainda prejudicam a nossa vida. Entendeu? Começa a fazer aquilo que você sabe que você nunca vai se arrepender de ter feito isso. Aí você vai construindo saúde. Aí você vai construindo qualidade de vida. Vai melhorando, vai evoluindo, vai progredindo, vai tendo mais ânimo, mais energia. Tem coisas que se resolvem com oração. Tem coisas que se resolvem com ação, com atitudes, com hábitos, com estilo de vida, com comportamentos. Existe um lado que é espiritual, existe um lado que é natural. Que o Senhor, nessa manhã de hoje, possa despertar em nós um desejo, uma fome por mudança de vida. Muitos aqui que me assistem estão tendo uma vida muito abaixo que deveria, justamente porque a área da saúde não estão fazendo aquilo que deveria fazer. São filhos de Deus, se morrerem ou a trombeta tocar, vão para o céu, mas a vida aqui está mais ou menos, está meio fraca, está meio para baixo, a vida está ruim, simplesmente porque ainda não despertou no teu povo aquela fome, aquela força para começar a fazer aquilo que deveria ser feito. Meu Deus, eu quero apresentar a tua igreja ao Senhor. Eu venho unir a minha fé com a fé do teu povo, com a fé da tua igreja aqui nessa manhã. E nós clamamos ao Senhor por um milagre, pela tua bênção, pela renovação de mentalidade, pela renovação de entendimento, por um mover do Senhor na nossa saúde, no nosso corpo, operando um milagre de cura, de libertação, operando e cooperando conosco, para que a obra de Deus ela seja verdadeiramente feita, realizada na nossa vida. É de ti que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa salvação. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que deixou a sua palavra para nós, para nos orientar, para nos guiar, para nos instruir. E esses 5 pilares que hoje estudamos, todos eles estão na Bíblia, todos eles são ensinamentos de Deus para nós, para provocar o cenário da bênção. O cenário da bênção na saúde, um corpo forte, saudável, uma mente sã, independente de tratamento, de remédio, ficar saudável, forte e também até não ser um peso para a família. Não ser um peso para ninguém. Desperta-nos, ó Deus. Desperta o teu povo, a tua igreja, até aquele que não sabe, mas o seu estilo de vida hoje está gerando uma doença mortal para o seu eu do futuro. Tem pessoas que aqui hoje, escuta o que eu vou te falar pelo Espírito de Deus, tem pessoas que aqui hoje o seu estilo de vida está gerando uma doença mortal para o seu futuro. Se você hoje não tomar uma posição na sua alimentação, no seu sedentarismo, acabar com isso e começar a mudar, amanhã tu vai morrer de uma doença. Não vai ter pastor que vai orar e vai resolver. Não vai ter campanha na igreja que vai resolver o teu problema. Então é um recado de Deus para te livrar hoje. Deus está falando hoje, muda! Porque amanhã tu vai escapar de uma doença que não tem solução, porque você hoje mudou os teus hábitos. Eu e você conhecemos vários irmãos em Cristo que eram para estar hoje aqui conosco saudáveis, mas que já morreram porque não cuidaram da sua saúde. Eu conheço pastores, homens de Deus, que eram para estar ainda pregando, fazendo a obra de Deus, mas que agora virou pó o seu corpo, porque não cuidou do corpo.
porque tinha uma vida toda errada. A prática espiritual ele praticava, a espiritualidade ele praticou, mas a outra parte do sono ele não praticava. A parte da alimentação era desequilibrada, desregulada. Outros princípios ele não cuidou. Adoeceu, sofreu até morrer. Eu estou apenas 12 anos na obra. Se eu parar para contar, eu não consigo. De quantos pastores que eu conheço, que eu conhecia, que morreram simplesmente porque não cuidaram da sua saúde. É verdade que existem outros que foram curados. Deus deu uma segunda chance. Mas tem outros que Deus resolveu recolher. Ele não deu uma segunda chance, ele recolheu. Se você não quer abreviar o seu tempo aqui na terra, parte antes da hora, então o que você aprendeu agora, começa a partir de hoje a praticar. Vai te livrar de males que estão para o futuro, que você nem sabia que ia ter, e não vai ter mais, e até mesmo a tua qualidade hoje, que está muito ruim, tem ânimo para nada, está fraco, está para baixo, está desequilibrado, está fraquíssimo, está prejudicando o teu trabalho, está prejudicando o teu casamento, está prejudicando sua vida. Vai começar a melhorar, vai melhorar também o teu casamento, vai melhorar também a tua vida, a tua família, vai melhorar cada área da sua vida. Igreja, desperta hoje para praticar aquilo que o Espírito Santo falou com você na palavra. Desperta hoje para praticar aquilo que o Espírito Santo de Deus começou a falar pela palavra de hoje. Pede para Ele uma segunda chance. Pede para Ele uma nova chance. Para quem já está na luta com a doença emocional ou física, agora é hora de clamar para uma segunda chance. Pastor, eu acabei com a minha saúde. Passei muitos anos fazendo o que não deveria fazer, sendo relaxado. Não é nem por ignorância, eu sabia. Me aconselharam, me repreenderam, mas ainda assim eu fui rebelde e hoje eu estou pagando com a doença. Então é hora de olhar para o Senhor. É hora de olhar para Jesus. Você está no cenário do milagre, de pedir para Deus uma nova chance para fazer tudo diferente na sua saúde, na sua vida, e usar o seu corpo para ser instrumento para a glória de Deus. Amém? Para ser instrumento para a glória de Deus. Oh, aleluia! Ele vem, é do alto que vem o nosso socorro. É só clamar o nome de Jesus. Yeshua Mashiach, Jesus Cristo Messias. Clame pelo nome de Jesus nessa manhã. Aleluia. Yeshua. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo. É hora de olhar para o autor e consumador da sua fé. Faz uma aliança com Deus hoje. Faz uma aliança com Deus hoje. Essa aliança vai te livrar da morte amanhã. Essa aliança vai te livrar dos males que tem te afrontado hoje. E vem saltando sobre os montes, sobre os montes, Yeshua. Yeshua. É o teu nome, Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, que haja o milagre da cura nesse lugar. Yeshua.
digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou para quem hoje renovou a sua aliança. Yeshua, 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 Yeshua. Eu digo a minha alma, eu digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. De cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Os meus olhos para além dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, Levante suas mãos para os céus. Eu quero declarar Atos 3 sobre a sua vida. Em Atos 3 está escrito sobre a cura de um paralítico de nascença, aonde lá no versículo 15, 16, por ali, fala que pela fé no nome de Jesus, aquele homem recebeu uma saúde perfeita. Que o nome de Jesus Cristo te conceda saúde perfeita nessa manhã. Que a mesma mão que um dia tocou em leprosos, que foram purificados, tocou em cegos, que passaram a enxergar, libertou pessoas de demônios, espíritos malignos, deu uma segunda chance para quem já tinha uma sentença final. Que essa mesma mão poderosa toque agora na sua vida, toque na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu organismo, na sua saúde, removendo câncer, nódulo, cisto, mioma, diabetes, hipertensão, caroços, removendo todo tipo de anomalia, anormalidade, enfermidade que está em processo de formação ou já formado, seja arrancado todo o mal do seu corpo e da sua alma, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade
seja emocional, física ou espiritual. Eu digo doença, em nome de Jesus, saia. Saia desse corpo, saia dessa alma, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja livre de todo mal na sua vida. Que o Senhor te abençoe com saúde perfeita. Lucas 8, que o Senhor te abençoe com juízo perfeito. Suas faculdades mentais, o raciocínio, o intelecto, as emoções, os sentimentos, a alma. Seja livre da ansiedade, da depressão, de todo tipo de desequilíbrio mental, emocional. Receba juízo perfeito em nome de Jesus Cristo. Em Gênesis 1, o Senhor olhou para a sua criação e tudo que Ele criou era bom, funcionava do jeito que Ele criou para funcionar. Que do alto da cabeça até a planta dos seus pés, todo o seu corpo funcione do jeito que Ele mesmo criou para funcionar. Seja vivificado, renovado, rejuvenescido, recriado, feito um novo em cada parte do seu corpo. Funcione do jeito que Ele criou para funcionar. Jesus ou Yeshua, que Yeshua te conceda saúde perfeita. Que o nome de Jesus Cristo, Messias, te conceda saúde perfeita. É hora de olhar para além dos montes. É hora de olhar para além do problema. É hora de olhar para aquele que é luz, é solução. Salmo 34:5, olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Não é só uma canção, é Bíblia. É a palavra de Deus. É hora de olhar para aquele que é a solução. Receba de saúde agora. Seja livre de todo mal no nome de Jesus. Aleluia. Cante ao Senhor. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem, vai cantando, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, e Yeshua, Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, por essa oração. Eu faço uma aliança com o Senhor de cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. O Senhor mesmo levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, para que o meu corpo hoje seja saudável. O meu corpo, ele é importante para o Senhor e para mim também. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Para quem esse culto está sendo uma benção, a palavra, a oração, muito forte. Você ouviu o que foi falado? Deus está dando uma chance. Não sei se é para a gente aqui, para alguém daqui, para alguém gravando, se é para mim, se é para você, se é para uma ou mais. Ele falou: estou te dando uma chance hoje, de você hoje mudar a tua vida, para você não ter que amanhã morrer antes da hora. Amém? Eu falei isso aqui, eu não sei qual foi o culto, acho que foi quarta-feira. Eu conheço colegas, pastores falecidos, mas que não morreram no tempo certo, não, morreram antes da hora. Morreram antes da hora porque não faziam essas coisas. Era uma vida desregulada. Morreu antes da hora.
Conheço aqueles que Deus operou o milagre, deu uma segunda chance. E conheço aqueles que Deus não vou dar segunda chance, não vou levar você. Não deu segunda chance, Ele levou. Amém? Então, se cuida. Igual eu falei, se morrer ainda é lucro, pior se não morrer. Pior se ficar definhando durante meses ou anos. Amém, igreja? Faz sua parte. Amém? Deixa eu adiantar agora, eu vou adiantar a parte das doações, vou te dar uns recados finais e já vou finalizar o nosso culto também. Obreiros, por favor, me ajudem passando o envelope do dízimo, envelope da oferta, a maquininha de cartão. Pastor, eu preciso do meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia. Eu quero a maquininha de cartão ou vou fazer no Pix. Fique à vontade, é você e Deus agora. Ninguém é obrigado a nada. Pessoal que está em casa assistindo também a transmissão, fique à vontade para poder fazer também a sua doação. E glória a Deus. Digo, música bonita a música, né? Música bonita. Vou gravar uma palavra sobre essa música. Mais alguém? Envelope do dízimo, da oferta? Mais alguém? Pode guardar os envelopes. Maquininha de cartão tá passando ainda, né? Quem quiser a maquininha, é só pedir. A oração de hoje é por livramento. Vocês conhecem essa voz? No Salmo 18, versículo 4 até o 6, está escrito: É a oração que eu botei hoje, 5h59 da manhã. Piedade me assombraram, portas do inferno, toda seta maligna, peça, Senhor, quem está fraco, levanta quem está caído, meu Deus, clamor de Davi. Estou cortando, né? 896 pessoas viram essa oração hoje. 99 curtiram. Como é que saiu daqui? 99 curtiu, 12 se inscreveram e 23 compartilharam. Para eu que comecei agora, está indo bem. Ou seja, mais pessoas estão sendo alcançadas. 12 pessoas que ouviram essa oração se inscreveram hoje no canal. 1.041, na verdade, assistiram. 23 delas compartilharam. E pela linha aqui, todas elas, ou a maioria delas, está indo até o final. Depois tem que ver quando sair o relatório. Amém? Deixa eu fazer o seguinte, tem 99 curtidas? Pronto, tem 100 agora. Curtida, tem 100. Todo dia eu estou postando oração, 5h59 da manhã. Todo dia eu estou postando pregação da palavra. Pregações que eu não preguei aqui. Né? Pregações que eu estou gravando, lendo a Bíblia, aí eu leio, eu gravo isso aqui para anotar, eu anoto para poder gravar, pregar, e por aí vai. Essa oração mesmo de hoje, ela dá uma palavra que eu ainda tenho que gravar, para hoje também, do Salmo 18, sobre ação e reação. Enfim, então, só você me procurar na rede social, Caio Siciliano, tudo com C. Todas as redes sociais eu estou postando palavra, pregação, oração, para abençoar a sua vida. E amanhã, 8 horas da noite, amanhã, eu estou ao vivo falando sobre uma das 7 áreas da vida. Não vai ser a mesma de hoje, não. Amanhã eu estou falando da vida espiritual. Na terça, eu falo da vida social. E a semana que vem eu falo de alguma outra área da vida. Amém? Então amanhã eu estou ao vivo, 8 horas da noite, no YouTube, pregando para você a palavra de Deus. Já passaram aí mais alguém a maquininha? Então segura o seu dízimo, segura a sua oferta. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe apresento dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Que o devorador seja repreendido e que haja colheitas e retornos multiplicados para a glória do nome do Senhor. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode passar, coloca aí dentro quem trouxe. Glória a Deus. Pessoal de casa, curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus. Eu vou finalizar já a nossa reunião.